Bom dia, pessoal. Hoje a nossa aula é sobre as plantas, né? A gente vai estudar, então, a parte da biologia, que é a botânica, né? Que é o estudo científico da vida das plantas, desde o crescimento, a reprodução, o metabolismo, a doença e a evolução dessas plantas. E antes da gente começar, né, eu gostaria de relembrar com vocês alguns termos que existem, que é criptogramas e fanerogramas, né? Tem que lembrar que não tem um significado taxonômico, é mais para fins didáticos essa separação. E criptograma significa que as plantas que possuem essa característica, os seus órgãos reprodutores são escondidos, né? Então, como representantes, a gente tem as briófitas, né? Que são os musgos, e as pteridófitas, que são as samambaias. Já nas fanerogramas, a gente tem que a estrutura reprodutiva, ela é visível, né? Então, no caso das gimnospermas, que são os pinheiros, né, são os estróbilos, e no caso das angiospermas, são as flores. E hoje a gente vai aprender então sobre as briófitas. As briófitas, vocês devem estar pensando, né? Quando eu falo em musgo, o que que a gente se lembra, né? A gente se lembra do ambiente úmido. Geralmente a gente encontra musgos na parede, né, no chão das casas. E isso ocorre muito porque são plantas que são avasculares, né? Elas não têm sistema condutor. Elas vão ter raízes bem pequenas, né? E por conta dessas características, elas vão estar restritas a ambientes úmidos. Então, eu não sei se vocês já viram, né? Depois de um dia de chuva, essa estrutura que a gente está vendo nessa foto do canto esquerdo, que é tipo um fiozinho com um sininho, é é um outro indivíduo, né? A gente tem que nos musgos, a gente tem como se fosse o indivíduo, ele sustenta outro indivíduo, né? Algo que a gente fala que é matrotrofia, né? Quando a mãe alimenta o filho. E como vocês podem ver aqui no esquema, a gente vai ter então raízes pequenas, que a gente chama de rizóides. O caule não é um caule verdadeiro, então é um cauloide, ele é pequenininho. As folhas também não são folhas como a gente está acostumado a ver, né? Então a gente fala que são os filóides. E essa parte com essa estrutura amarela na ponta, né, a gente chama de cápsula. E elas que vão estar envolvidas na reprodução, né? E antes de entrar então no termo, né, o que que seria um ciclo, né, um ciclo de vida, na botânica, a gente diz que é o conjunto de transformações, né, que os indivíduos vão ter para assegurar a sua continuidade. As plantas, elas diferem, por exemplo, da gente, porque elas têm a alternância. Então, eu não sei se vocês se lembram, na aula de quinidários, na aula da água viva, né, a gente vai ter uma alternância, né? A gente vai ter uma fase da vida que vai ter indivíduos que vão ser haploides e outra fase da vida que vão ter indivíduos que vão ser diploides. Então a gente fala que é um ciclo haplodiplobionte. A gente vai ter indivíduos que têm a característica genética haploide e a gente vai ter indivíduos que vão ter característica diploide, né? Os que são haploides vão ser chamados de gametófitos e os que são diploides a gente vai chamar de esporófitos. Então, essa seria, né, se a gente tivesse que sintetizar o ciclo de vida nas plantas, a gente teria esse esquema aqui que está mostrando no meio da figura, né? A gente tem um esporófito, que ele vai ter 2N, né, de característica genética. Ele vai produzir esporos, que são N, ou seja, o que que é diploide, né? São células diploides, né, que vão ter dois conjuntos de cromossomos. Então, o esporófito é a fase que tem dois conjuntos de cromossomo. Ele vai produzir esporos, e esses esporos vão germinar, que vão formar o gametófito, que vai ser haploide, né? Ele vai ter só um conjunto de cromossomo. E com isso ele vai ter o encontro, né, desse gameta, né, com outro gameta que vai produzir um zigoto que vai crescer
e que vai gerar o esporófito. Então, só para tentar associar, né, com algo que a gente conhece, né? Então, o que seria um gametófito? Gametófito seria, por exemplo, se caso um óvulo conseguisse se tornar um indivíduo, né? O óvulo ele só tem um conjunto de cromossomos, né, que é o conjunto da mãe. E um ser humano, ele tem dois conjuntos de cromossomo. Então, que seria, a gente tem células diploides. Então, aqui a gente tem, nesse slide anterior, a gente tinha um resumo de como é um ciclo haplodiplobionte, né? Que é o que ocorre nas plantas. Elas têm essa alternância de gerações, né? E aqui a gente tem o ciclo de vida de uma briófita, né? Então, como vocês podem ver, a parte que a gente tem células diploides é essa aqui no canto, bem aqui no meio da figura, né? Que tem os esporófitos. Os esporófitos vão ser dois N's, né? E eles vão sofrer meiose, né? Quando eles sofrem meiose, eles vão produzir os esporos, e os esporos vai ter os gametófitos que são masculinos e os gametófitos que são femininos. Quando eles se encontram, a gente vai ter então a formação do zigoto na fecundação, que vai ter o embrião que vai desenvolver o esporófito, né? Que vai ser desenvolvido em cima do gametófito. Então percebam que a geração duradoura, né, o que vive mais, né, são os gametófitos. Os esporófitos têm essa vida em cima do indivíduo. Então prestem atenção nisso, né? É uma questão que vira e mexe aparece, né? Que nos musgos a fase duradoura é o gametófito, que é esse musgo verdinho aqui embaixo, e a fase temporária é esse sininho, né? Essa haste, que é a esporofítica. E o esporófito ele vai depender do gametófito para nutrição, né? Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre as briófitas, né? E para tentar fixar um pouco o que a gente aprendeu na aula de hoje, eu separei alguns exercícios. Esse daqui caiu na PUC. São vegetais que apresentam estruturas chamadas rizóides, as quais, servindo à fixação, também se relacionam à condução de água e dos sais minerais para o corpo da planta. Apresentam sempre pequeno porte em decorrência da falta de um sistema vascular. Nenhum dos seus representantes é encontrado no meio marinho. O texto acima se aplica a um estudo, letra A, das pteridófitas, letra B, das briófitas, C, das algas, D, das gimnospermas. Esse daqui, só de você bater o olho na frase da falta de um sistema vascular, você já elimina todas as outras, né? Que são as briófitas, que não possuem sistema vascular. Outro exercício. As briófitas, assim como todas as outras plantas, apresentam um ciclo de vida com alternância de gerações. Entretanto, nessas plantas, observa-se que a fase dominante do ciclo diferencia da dos outros grupos. Qual a fase dominante do ciclo de vida das briófitas? Se vocês se lembrarem, né, eu só citei dois termos nessa aula, né, a gametofítica e a esporofítica. Então, a gente já elimina com isso três alternativas, né? As briófitas, elas vão ser o único grupo, né, que a fase gametofítica tem grande duração, né? Então, com isso, a gente fica com a letra A. Caso vocês tiverem mais alguma dúvida, por favor, coloquem no comentário desse vídeo. Se tiver muitas dúvidas, eu vou tentar reunir elas num outro vídeo de sessão de tira dúvidas. Espero que tenham gostado da aula. Quanto aos direitos autorais, as imagens fotográficas eu extraí desse site.
E as imagens e esquemas didáticos eu extraí desses 2 livros, né, da Sônia Lopes e da Vivian Mendonça. Além disso, eu não permito o uso da minha imagem fora deste contexto do vídeo. E para os alunos, o PDF dessa aula eu vou fornecer na plataforma. Muito obrigada.